Tere, querida, se apresenta aí para o pessoal, seja muito bem-vinda. Quem é a Tere? E conta aí um pouquinho para a gente, para eles já irem te conhecendo, que são pessoas comuns que decidiram escolher olhar para a carreira, né? E que criaram grandes projetos. Então é isso que você vem contar a tua história para nós hoje. Bom dia, Ju. Bom dia, o pessoal que está aí nos assistindo. Então, eu estou um pouco emocionada. Eu achei que eu não ia emocionar, mas estou bastante emocionada. Ai, ai. Mas vai dar certo. Então, eu me chamo Terezinha Aparecida Matos, tenho 51 anos de idade hoje. Eu sou mãe do Felipe. Antes de ser mãe do Felipe, eu sou filha do Francisco e da Iracema. Tenho 2 filhos, o Felipe com 34 anos e a Sara com 30. Moro aqui em Chapecó, sou casada há 15 anos, vivo em união estável. E estou aí me desafiando, cumprindo com o meu propósito nessa caminhada. E hoje eu vim aqui contar um pouquinho para vocês da minha história, de como que eu cheguei aqui na mentoria de carreira, de como que eu cheguei até aqui, da onde eu saí, né, Ju? Me ajuda aí a me direcionar. Se eu me perder, me direciona. Eu nasci em Ponte Serrada, fui morar em Campina da Alegria com 5 anos de idade, morei lá por uns 15 anos, eu acredito. Lá eu tive os meus filhos, lá eu tive o melhor que eu tenho hoje, que foi onde eu aprendi a respeitar e compreender a minha história hoje, né? Eu fui vítima de muito preconceito, eu fiquei mãe solteira muito nova, e as pessoas, naquela época, você não tinha valor nenhum. E aí eu sofri preconceito não só das pessoas, como também da família, né? Para a família também aceitar é complicado, né? Mas eu segui. Não estudei na época certa, fiz tudo de trás para frente. Fui terminar o meu 2º grau com 34 anos. A Sara deve estar me assistindo aí na live, ela está presente, me prestigiando. Sim, a Sara está aqui. Então, a Sara é a filha da Tere, né? Eu fiz uma outra formação, fiz processos gerenciais. Em 2009 eu formei, fiz processos gerenciais. Eu tinha uma loja e quando eu terminei minha formação, eu compreendi que eu sempre gostei de estar com as pessoas, mas eu não sabia lidar com o dinheiro. Então, eu resolvi vender a loja. Conheci o meu esposo e vim embora. Isso aconteceu em 2009 e eu vim embora e eu tinha recém terminado essa formação que fiz por uma instituição aí e eu resolvi fazer serviço social. Nunca parei, sempre fui enfrentando os meus desafios. E aí no serviço social, então, foi incrível, porque eu conheci muitas pessoas, que deve ter alguém aí me assistindo, que podem, se eu estiver mentindo, contribuir. Eu ficava lá no final da sala da aula, ou bem na frente, morrendo, infartando. O meu pânico era tão grande que eu não sabia se eu pulava a janela ou se eu saía pela porta e nunca mais voltava. De tanto medo pânico, interno, né, de tanto medo interno que eu tinha, mas eu não sabia que era isso. Eu não conseguia identificar. Aí diziam, a Tere é louca. Enfim, eu passei por vários preconceitos, mas eu sempre segui. Quem olhava a Tere sempre foi feliz, sorridente, mas dentro só eu sei quantos bichos eu matei, né, para chegar aqui. Enfim, e fui em frente. Formei, terminei minha formação e comecei a atuar. E Tere, eu lembro que daí você começou a atuar nessa época, foi quando a gente se conheceu logo, né? Você já veio fazer o teu primeiro, e a Tere, gente, ela foi uma das minhas primeiras coaches, né? Foi quando eu fiz a minha transição de carreira também, e ainda trabalhava com coaching, né, Tere? E a Tere veio viver o processo de coaching, foi onde a gente descobriu
que toda essa história, na verdade, era uma capacidade de uma capacidade tanto espiritual, tanto de superação, e era na história, né, Tere, lembrando um pouquinho do seu processo de coaching lá, né, naquele momento, que era nessa história de superação que a gente encontrava a oportunidade de realmente transformar. Por quê, gente? Ninguém leva alguém aonde nunca foi. Entende? Gosto então, muito assim, dessa tua fala. Então, assim, como a Tere já viveu e já experienciou, né? E eu compreendo a emoção da Tere, porque é uma história, assim, onde a Tere passa pelos preconceitos, pela dificuldade, pela perda, né, Tere? Tem tantas histórias, tem a perda do seu irmão, né? Então, tem várias dinâmicas que envolveram, e quando isso não é olhado, às vezes a gente até é taxado, né, Tere? Ah, disso, de aquilo, né? Com diagnósticos que, na verdade, são um lugar onde a gente precisa olhar para as nossas dores, e a partir desse olhar para as dores, a Tere se descobriu essa terapeuta, né, Tere, que hoje ajuda muitas mulheres, homens, adolescentes a olhar para a sua história, né? Porque se a gente não toma a história, né, Tere, a gente vive no conflito. Não é que a gente tem que ficar mexendo na ferida, gente, mas é que a gente tem que dar vazão, né? O passado ele não pode ser nem excluído nem negado, ele tem que ter um lugar. Né? E eu negava o meu passado. Então agora eu lembrei que eu conheci você em 2016, foi num almoço da OAB, o qual a Sara tinha feito, a Sara fez direito e ela estava morando aqui em Chapecó na época, e eu tinha esse almoço, eu fazia estágio num espaço aqui em Chapecó e tinha mais advogados e tal, a gente combinou de ir. E foi lá que eu te conheci. Então, foi lá que eu comecei a me transformar de dentro para fora, porque as mudanças, elas podem até acontecer fora, para você mostrar para os outros, mas vai chegar uma época que não tem mais como você fugir de você mesma. E era o que eu fazia, né? Eu fugia de mim, por fatos que aconteceram na minha adolescência, na minha infância, já digo, da perda de um irmão que foi assassinado, e a minha mãe, ela não conseguiu lidar com isso, enfim. Todas as dinâmicas, né? E aí eu também não sabia compreender que a minha mãe nunca me deu um beijo, porque ela também não ganhou e não sabia me dar. Então, veio as histórias e eu estava lá naquele beijo que eu queria. E a minha mãe veio falecer com 20 anos, quando eu tinha, infelizmente. Mas, quando eu conheci você, você falou uma coisa muito importante que eu trago sempre comigo e falo nos meus atendimentos, sabe? A gente não é a Mulher Maravilha, né? A tua fala que tu fez lá aquele dia, ela foi muito forte, ela me tocou muito. E eu saí de lá muito tocada. E a Sara passou uma semana, ela disse: mãe, eu ganhei um reiki lá naquele espaço que você, daquela moça que estava lá falando e tal e tal. Falei para ela: vai lá fazer e pega o contato dela que eu vou fazer, que eu vou chamar ela. Porque eu sempre tive que ser mãe, pai, avó, tia, eu pagava aluguel, eu pagava minha comida, eu sustentava filho. Muitas vezes eu doei meus filhos, um foi morar com um, outro foi morar com outro, por fatos que aconteceram na família da doença da minha mãe, a gente teve que acontecer uma doença grave para a gente se unir entre irmãos, cuidar dela, né? Tivemos que perder ela para se olhar. E então, a partir desse dia que eu fiz o contato contigo, que eu te procurei, que eu entrei lá no IOSE, a minha vida mudou, transformou. Eu me permiti olhar para tudo aquilo que eu não conseguia, e aí fiz o processo de coach. E começou a trabalhar, fez vários cursos, né, Tere? Daí fui fazendo reiki, fiz a formação em constelação, fiz PNL, e fui fazendo. E fui chegando até aqui, quando eu comecei a trabalhar, eu vou contar um pouquinho agora por que eu resolvi fazer a mentoria de carreira. Que agora, né, Tere, só para o pessoal entender, então a Tere viveu no primeiro momento, assim, e contar a história, né, Tere, e se emocione sempre, sabe por quê? Eu tenho um treinador que é Masaru Gata, e ele diz que quem não sente não está vivo, né? Então, e no nosso caso, que somos treinadoras de pessoas, ele diz que treinador que é treinador, ele sente. Eu lembro que eu fui fazer o meu discurso na minha formação de treinadora de alto impacto, né? Que eu sou formada,
E eu chorei, Tere, eu comecei a chorar e comecei a contar, porque lá também precisava contar a história. E aí, por um bom tempo, eu passei chorando. E ele falou assim: ó, treinador que é treinador, se ele não sentir, ele não está treinando pessoas, né? Ele está simplesmente fazendo de conta. Então é isso, né? Quando a gente conta a nossa história, mexe lá, né? Mas hoje já é um choro de acolhimento, de amor, Sim. né, Tere? Não é mais Sim. um choro de tristeza, de dor, não. Né? É porque um dos meus maiores desafios era fazer isso que eu estou fazendo. Eu não conseguia. Eu não conseguia me olhar, me expressar. Então, isso, eu quero falar um pouquinho da mentoria de carreira, que ela foi 2 divisores para mim. Eu resolvi entrar na mentoria de carreira pelo fato de eu, junto com meus 51 anos, também veio a menopausa. E eu comecei a entrar em depressão e estava matando meu marido e minha filha em casa. Estava frustrada, depressiva. E eu não estava me entendendo, e eles não estavam me entendendo, e nós estávamos se odiando todo mundo, e a gente não é de viver assim. A gente é muito parceiro. E aí, eu não estava me entendendo também com a menopausa. Eu pensei, meu Deus, eu com todo esse conhecimento que eu tenho, além de vivência, teoria, prática na pele, o que eu vou fazer? O que está errado? Aí veio a mentoria e eu pensei, é o meu último cartucho que eu vou dar. De tantos que eu já busquei, né? Enfim. E aí, na mentoria foi incrível, porque a gente acabou de ter... Não fizemos um encontro final ainda, né, Ju, da mentoria, mas ela já se encerrou por si só, né? Eu reencontrei uma pessoa dentro da mentoria que foi incrível, lá de Campina da Alegria, que eu troquei fralda dessa menina. Pra vocês terem noção da profundidade que é a vida, o que o universo entrega. Por isso que a gente precisa dar um passo sempre, nunca deve ficar parado, né? Eu encontrei a Tati, que ela é fonoaudióloga hoje, né? E eu, lá de Campina da Alegria, troquei fralda dela, não sei como se encontramos na mentoria, porque a guria mora lá em São Paulo, nem mora mais para cá. E eu conhecia a família da Tati, a falecida mãe dela, enfim, todo mundo. E nunca mais soube dela. E eu me encontrei com ela na mentoria. Então, na mentoria... Pode falar, Ju. E na mentoria, assim, é muito legal, né? Porque a gente sempre fala que é um trabalho de almas, né? Cada turma é muito única, né? A gente está com a turma 5 em aberto, as inscrições para a turma 5. Tu é da turma 3, né, Tere? Sim. E assim, o quanto esse encontro de almas, né? Quanto que vai dar para imaginar que você aqui em Chapecó vai encontrar lá na turma uma pessoa que você cuidou lá na infância. Então é quando a gente começa de novo a olhar, né, e a dizer assim, nossa, agora eu estou concluso, né, porque quando eu começo a criar reencontros, né, então a mentoria é um encontro de almas, assim, né, então ela tá lá em São Paulo, mora lá, né, faz lá o processo de mentoria, e nós aqui, né, em Chapecó, que eu e você estamos em Chapecó, então, assim, a mentoria, ela traz esse grupo, né, ter essa conexão entre as pessoas, que eu sempre digo que isso eu digo não, a Melissa, eu aprendi a dizer com a Melissa, isso é o bônus, né, é um bônus, Exato. Assim, os relacionamentos, as amizades que surgem em uma mentoria em grupo, ela vem de presente, né, ela vem, é o grande bônus, né. Mas e também surgiu um espaço, né, Tere? Também sim, surgiu três coisas que eu vou falar bem importante. Meu reencontro com a Tati, que eu fiz os encontros com elas de voz e fala, que era onde eu tinha dificuldade de me expressar, porque todo mundo falava ter fala alto, ela é uma escandalosa, risada alto, e isso tudo me prejudicou muito profissionalmente, porque aquilo me incomodava, e eu tinha vergonha, né? Essa é a verdade. Eu não me aceitava. E aí, então, a Tati fez todo esse trabalho comigo, de me olhar, de saber como me expressar diante das câmeras, enfim, e é onde eu estou aqui hoje. E também, através da Tati, da mentoria de carreira, eu consegui fazer uma coisa que eu, 28 anos, não fazia. Eu consegui ir no cemitério ver minha mãe. Eu sei que ela não está lá, tá? Mas eu precisava fazer esse movimento, que eu não tinha feito ainda desde que ela faleceu. Eu não conseguia ir. A dor era muito grande. Hoje não dói. Hoje é libertação, choro, mas até então eu não conseguia ir, eu sentia que algo estava errado em mim, eu precisava seguir. E aí eu consegui ir no cemitério, através de uma fala que a gente fez na mentoria, né, de um movimento que a gente faz aí, e a partir de lá, então, as coisas começaram a fluir. Eu conheci a Júlia aí na mentoria, que me chamou
que abriu as portas do Espaço Terra, né? Na época ainda não era Espaço Terra, a gente não sabia o que ia ser, sabia que era eu e a Júlia. Criaram um Aí, espaço, né, Tere? apareceu o ar, a água, e chegou o fogo da mentoria individual, né? Que foi a Vanessa, que você nos encaminhou, que é uma excelente pessoa, maravilhosa. E aí faltava o nome do espaço, né? Nós estávamos no caminho aí amadurecendo a ideia, ficamos 2 meses nos bastidores, fazendo tudo certinho, a Júlia como astróloga, dentro do que é a área dela, nos orientando como fazer tudo. E aí surgiu o Espaço Terra, E né, esse para ancorar a espaço gente aí. terra, não, agora vamos falar do espaço terra, né, Tere? Sim, E trazer todo assim. Então, hoje a Tere é terapeuta sistêmica, né? E eu acho que a gente podia falar, Tere, para as pessoas o sim. que é um terapeuta sistêmico, né? Qual é esse olhar do terapeuta sistêmico? E depois, se você puder falar um pouquinho assim, como é o espaço terra? O que o espaço terra traz para as pessoas, né? Que terapias, que atendimentos, como é que Sim, funciona todo o espaço? sim. Então, eu como terapeuta sistêmica, né, vou falar por mim, né, eu até já andei estudando um pouquinho que a terapeuta sistêmica surgiu nos Estados Unidos em 1950. Eu achei muito importante eu ir buscar essa informação para eu saber do que eu estou falando. Porque, Ju, a gente pode fazer 1000 cursos, né? Mas se nós não internalizar o que a gente conheceu na teoria, com as nossas vivências, na prática, não adianta dizer eu sou uma terapeuta sistêmica, né? Então, eu venho de um comprometimento de estudos, de buscas, eu sou uma eterna buscadora do autoconhecimento. Então, o Espaço Terra, ele veio, terra mesmo, ele veio para ficar, porque eu desenvolvi, vou falar de mim depois das minhas colegas, tá? Eu Show. trabalho com a constelação individual. Quando eu fiz a formação no Instituto Iode, eu fiz a formação em grupo, e eu optei por trabalhar com a individual, porque eu tinha muita dificuldade de me expressar e de me expor, então eu olhei para aquelas pessoas que também têm o mesmo problema que eu, Sim, que que elas não muitas gostam de se pessoas têm expor. medo de fazer uma constelação em grupo, né, Tere? Exatamente, Pela Ju, exposição, né? exatamente. Porque eu sei o quanto foi pesado eu me expor da forma. Eu, né, hoje não é mais, mas Aham. foi. Porque era a minha sombra, né, o medo. E dentro da nossa E aí, sombra então, tá a nossa luz, isso. né? Isso aí, querida, isso aí. Gratidão. E aí, então, foi onde o Espaço Terra surgiu com uma energia incrível, de várias possibilidades, porque para mim está me proporcionando muita coisa. Está me proporcionando poder olhar além daquela pessoa que vem ali no espaço, né? Porque a finalidade do espaço, o objetivo do Espaço Terra foi sim ancorar e receber as pessoas que nos procuram, de olhar além do que ela vem buscar. Mas eu, com as minhas vivências, com as minhas observações nos espaços que eu atuei, que eu trabalhei, com o meu olhar de assistente social, que eu sou muito grata a essa formação. Quando eu tive que dar baixa no meu CRES, eu sofri muito. Eu paguei 2 anos sem atuar porque eu não queria fazer isso, porque eu sou. Mas eu precisava ir além, né? A minha essência era ir além. E aí, então, eu tive que deixar essa formação, entre aspas, de lado, eticamente e burocraticamente, Mas o para eu poder conhecimento não, seguir. né, Tere? O conhecimento, Exato, ele segue com a gente, exato. né? E depois eu vou falar um pouquinho de quanto eu ainda uso isso, né? E aí, então, eu fiz um projeto, eu desenvolvi um projeto que ele está aí quentinho, eu já vendi ele em alguns espaços, é um projeto Novo Olhar para os profissionais de serviço público, voltado para os profissionais da área da assistência social, que quem cuida dessas pessoas, né? Quem cuida de quem cuida, Quem né? cuida de quem cuida. E eu ouvi isso de uma assistente social há muitos anos atrás, que eu fui fazer uma pesquisa com ela, uma entrevista, eu até vou citar o nome dela aqui, é a Marley, lá do Hospital Regional, e eu procurei ela lá, e ela disse para mim, Tere, quem cuida da gente? E isso me chocou, me tocou muito profundo, porque eu não imaginava que eu iria vir morar aqui em Chapecó e conviver perto de todas essas pessoas. Na época, porque eu morava em Xaxim,
e fazia faculdade à distância depois que eu mudei para o presencial. Devido às minhas limitações, eu optei por vir fazer ela presencial, sabe? Valeu a pena. E aí, então, com esse olhar voltado para essas pessoas, eu desenvolvi esse projeto para eu atuar, então, com esses profissionais, servidores públicos, na área da assistência social, da saúde, educadores, professores, né, levando o conhecimento sistêmico, né, falando de como é possível você trabalhar, como é possível você olhar para a tua família, para o teu sistema, e como você conduz isso nas tuas relações profissionais, no dia a dia, porque a gente vê, devido às minhas convivências e aos meus espaços que eu trabalhei, muitos conflitos das pessoas entre si, e a gente vê, quando a gente está pronta, a gente vê o quanto é possível as pessoas viverem leves, pararem de julgar, olhar com respeito para a história do outro. E eu vim de muito julgamento e eu também julgava, eu também criticava. Então, eu encontrei nisso tudo, né? Fui acolhendo tudo essa perfeição que a gente queria ser, né? Que a gente não veio para ser perfeito, né? É no imperfeito que a gente aprende a amar, que a gente tem que amar do jeito que é, aceitar a nossa história, enfim. E aí, então, é para trabalhar com reiki, com constelação, com PNL. E lá no espaço, sim, eu faço constelação organizacional, eu faço... Olha, Juliana, até hoje, assim, eu nunca deixei de fazer uma constelação por eu não saber como conduzir. Porque em todas as áreas eu tenho conhecimento, porque o que eu não fiz a formação, eu fui estudar sozinha. Então, aqui atrás de mim, se você me permite, eu tenho uma caixa de livros que eu quero mostrar ela, que era a história da falecida minha mãe, é uma mala. E eu tenho a maior coleção do livro de Bert Hellinger, que eu já li todos os que estão aqui dentro. Eu já li todos. Que eu faço e eu levo nas minhas palestras e eu conto um pouco a minha história. Né? Porque em honra à minha mãe, que ela não sabia ler nem escrever, eu achava que eu podia ser melhor que ela. E eu não era, né? Então, hoje eu faço isso com muito respeito. Né? Eu não era, não sou, nunca vou ser. E aqui, hoje eu faço isso com muito respeito. E aí a gente começa a perceber que é isso que você auxilia as pessoas, né? Porque muitas vezes a gente fica num conflito interno, né? E quando a gente escolhe tanto usar as técnicas da PNL, quanto usar as técnicas do Reiki ou da constelação, independente da ferramenta que a Teri usa, o importante, né, Teri, é a gente dar vazão a quem somos e dar lugar aos nossos ancestrais, né? Dar lugar que nós somos a evolução do nosso sistema familiar, né? E exatamente. Como é importante, assim, as pessoas terem um lugar e terem pessoas que compreendam a dor delas, né? Porque o que faz com que a gente, né, Teri, possa trabalhar com o desenvolvimento humano é porque a gente compreende a dor, né? O que faz com que eu seja mentora de carreira? Porque eu fiz as minhas transições de carreira. O que faz com que a Teri consiga apoiar pessoas, né, a olhar, a se superarem, a saírem do julgamento? Porque você fez esse caminho, né? Então, é como se você soubesse, estou passando um rio e eu sei que pedra que não vai afundar, né? Então, exatamente. A Teri tem essa experiência, né? E a nossa experiência de vida, ela é essencial para o processo, porque as constelações, elas são um pensamento e uma postura, né? É um pensamento sistêmico e a postura sistêmica. A postura também. A postura, o quanto tem que desenvolver isso, né? Eu tinha uma professora na faculdade de serviço social, que eu respeito muito, respeito todas, mas eu quero falar dela, porque ela dizia para mim, eu era contra algumas questões do serviço social, mas eu não sabia porque que eu era contra também na época. Porque quando eu engravidei, mãe solteira, eu não tive tudo que tenho hoje, o que tinha, né? O que vem. Então, eu não sabia olhar com aqueles olhos. E ela dizia assim para mim, Terezinha, mas quando você vai numa casa que a pessoa só tem açúcar para pôr na água para dar para a criança, você vai entender. A professora. E eu dizia, meu Deus, professora, eu lavava a parede e nós batia. Então, assim, eu tenho muito respeito, sabe? Muito respeito por essa profissão.
E quando eu fiz o meu primeiro módulo de formação na constelação sistêmica familiar, eu saí lá do IOD, vindo na estrada, ó, um domingo de tarde, chorando. Eu dizia, como que eu vou assumir que eu sou uma consteladora no meio de tanta gente contra, né? Foi muito difícil, tá, Ju? Foi porque assim, a gente vai para uma consciência, né, Tere? exato, a Como que ovelha a gente negra. vai? A ovelha Foi negra, muito assim. difícil para mim olhar para meus colegas, porque até hoje tem alguns que também não entendem, mas eu não me importo mais se eles não entendem. O que importa é que eu estou feliz, eu estou cumprindo com o meu propósito de vida, sabe? Na minha família também tem alguém que ainda não me entende, mas está tudo certo. Eu vejo eles com os meus olhos e respeito, mas eu estou feliz. Estou leve. É importante a gente fazer um trabalho no final do dia se sentir feliz, né, Tere? A gente diz assim, Exatamente. nossa, eu amo, né? Ontem a gente conversou um pouquinho rápido por WhatsApp, né? E a Tere disse, nossa, eu estou muito feliz, né, com o atendimento que eu fiz, com o processo que aconteceu. Então, assim, isso não tem preço, né, Tere? A nossa felicidade, ela tem valor, né? Ela não tem preço. Tipo, é incomprável, né? Invendível também. Eu sempre só ajudei as pessoas, sabe? Eu não sabia olhar para mim. Então, eu fiz um atendimento que ele foi muito forte, e a mulher dizia, Tere, você me ajuda? A minha cliente que me procurou. Eu falei para ela, não, eu não vou te ajudar. Você vai sozinha. E eu consegui fazer isso porque é o meu papel. É o meu papel hoje. Hoje eu entendo que eu não vim para salvar o mundo, né? Eu vim para respeitar as pessoas do jeito que elas são e mostrar, sim, que é possível, mas com a minha postura, né? Com o meu olhar. Então, isso foi muito forte para mim, eu fiquei muito feliz porque aquela mulher, aquela pessoa, enfim, aquela cliente, ela foi. E eu não fiquei pesada de dizer para ela, não, eu não vou te ajudar, você vai sozinha. Eu fiz ela sair do espaço onde ela estava e transitar por todo o espaço onde nós estávamos sozinha. E isso foi muito forte para ela e foi forte para mim, porque foi um passo que eu senti, sim, agora eu sou uma águia de verdade, né? Agora eu sou uma Agora águia. eu posso ir. Gente, águia é como a gente se chama, tá? Para quem é membro do Impulsione Sua Carreira, a gente é águia, né? Então, hashtag sou águia. Por quê? Porque a águia faz o seu voo, a águia, ela se transforma, se renova, né, Tere? E esse é o movimento do grupo e nesse processo de renovação. Tere, que linda, né? A sua história é linda. Eu quero só te convidar, então, lá no Espaço Terra, o que, que as pessoas encontram? Atendimentos de constelação familiar, né, que você já falou, Constelação reiki. sistêmica familiar, na água, na mesa, o reiki, sou eu que faço, barra de axis, e nós temos daí a Júlia, nossa colega, que foi a primeira fundadora do espaço, depois eu, né, nós duas juntos, depois a Vanessa. A Júlia trabalha com astrologia, que eu vou deixar ela falar, que a live dela é amanhã cedo, se não me engano, né, Ju? Eu acho que é amanhã. Uhum. Amanhã cedo, né, 6h06. E aí a Vanessa, então, que ela veio com uma proposta nova, e a gente, quando estávamos só eu e a Júlia, nós pensávamos uma massagista aqui com a gente, ou uma psicóloga, um advogado, enfim, né? Para nós linkar as terapias diferentes, para nós se ajudar, se ancorar um com o outro e tal. E veio a Vanessa, né? Veio a Vanessa com a terapia tântrica. Nos assustou um pouquinho, né? No primeiro momento, porque é novo, a palavra, né? é novo. Aí o que a gente fez, eu e a Júlia? Nós fomos conhecer a terapia tântrica. Fomos conhecer a Vanessa, fomos conhecer o trabalho dela, e é incrível. Eu já recebi a terapia dela, o toque de carinho. Gente, é muito legal, é incrível, vale a pena, porque a gente passa uma vida e não se percebe, não se olha, não se toca. Então, assim, quem quiser saber um pouquinho mais, nos procure aí nas redes sociais, vá lá no espaço, a gente só atende com agendamento, né? A gente está aí aberta, a gente está aí disponível para uma fala, enfim, para que você quiser saber, informar, a gente está aí a serviço da vida, para receber você que sentir no seu coração que deve nos procurar. Eu acho A gente faz
É tão lindo isso, né? A gente está a serviço da vida e são terapias, né? Porque a astrologia ela traz toda essa informação do nosso funcionamento, da nossa missão, do nosso propósito, Exato. né? Eu digo assim, ó, que quem nunca viveu nunca olhou para o seu mapa, né? Deveria olhar, né? A constelação traz o oculto, né? E o Exato. Tantra, ele traz o autoconhecimento, trabalha Exato. muitas terapias de abuso, né? A gente sabe Isso. quantas pessoas passaram por um processo de abuso, né? Então, Isso. e aí tem N dificuldades, N bloqueios que o Tantra ele vem como terapia, né? Como cura. E que legal ter isso no espaço Terra, né? Que legal a gente ter isso num lugar seguro, né? Porque muitas pessoas confundem, né? Porque depende sempre do profissional, né? É o profissional, seja a profissão que for, a seriedade do profissional é que é importante no trabalho. Exatamente. Né? E a gente faz isso. A gente faz isso com muito respeito, sabe, Ju? Muito respeito mesmo. Porque cada um tem uma história, né? Como a gente olha para essas pessoas que vêm até nós, né? Além do julgamento, né? Porque a gente vem de uma cultura de julgamentos, né? Que a gente, enfim, e a gente tem, além da vivência, de ter sentido na pele, como eu trouxe tudo isso da minha vida para o mais, para o além, sabe? Então, quando eu fui trabalhar como assistente social num espaço, eu me cobrava porque eu dizia, eu não estou sendo uma profissional. E eu tenho que ser uma profissional, né? E aí eu fui buscando esse autoconhecimento, fui fazendo essas formações, né? Que eu fiz várias aí com vocês, várias. E sempre vou continuar fazendo e sempre indicarei, porque o comprometimento de vocês com a gente, ele é mais do que vocês propõem. No final, a gente vê que o que a gente paga não tem preço que a gente recebe, entende? Então, é isso que conta. Só que nem todas as pessoas conseguem olhar para isso, né? São sempre dinâmicas, né? Eu sempre digo que é uma escolha, né, Teri? A gente tem que escolher mudar. Nós podemos ser o que a gente quiser ser, né? O que a gente escolher ser, né? Imagina que você pode ter sucesso, dinheiro, o que você escolher. Mas para isso, às vezes, a gente tem que se permitir ser polido, né, Teri? Ser esfregado, né? Que é o processo, assim, onde... E você se permitiu muitas vezes, né, Teri? Eu me permiti também, eu vivi também informações, vivemos muitas juntas, né? Então, assim, a gente se permitir, né? Porque, às vezes mexer dói, né? Mas, assim, às vezes dói mais não mexer, né? Eu sempre digo assim, a constelação vai me trazer uma informação que eu não quero ouvir, tá? Mas ouve, depois a gente descobre como a gente alinha isso, né, Teri? Para que você realmente possa superar, né? Ju, eu acho que sair da zona de conforto faz a diferença pra gente, sabe? Porque quantos sábado, quantos domingo que a gente deixa a família da gente em casa para ir buscar esse conhecimento que alguns, né? E é aí que está a virada de chave da gente, né? Da vida, da paz. Quem me conheceu há um tempo atrás e quem me vê hoje diz, Tere, como que pode você ter mudado tanto e continuar sendo a mesma pessoa? Né? Porque a minha essência, ela não mudou. O meu caráter, ele não mudou. Eu só fui olhar para minhas dores, que elas eram muitas, né? Eu só me permiti ser leve, parar de carregar aquele peso do mundo que eu carregava nas minhas costas e eu não entendia o porquê que eu fazia isso. Isso me matava aos poucos. Não me deixava eu viver no aqui e no agora. Né? Ju, eu quero falar um pouquinho da palestra. Temos tempo um pouquinho ainda? Sim, fale das palestras. Quero falar um pouquinho das palestras. Show. Das palestras, então, que eu vi a possibilidade de linkar, né, as relações família e saúde nas constelações sistêmicas, nas escolas, como os professores olharem para os pais e para os alunos e para a sua profissão, sem trazer o seu julgamento do seu sistema familiar para dentro desse espaço. Então, assim, tem dado muito resultado, eu tenho recebido muito feedback, estou muito feliz porque o meu propósito de vida é auxiliar as pessoas a viverem leve, com amor, né? Encontrarem que o único caminho é o amor, não existe outro. Porque eu já fui no ódio também, né? Quer dizer, já fui, eu tentei, mas eu nunca consegui odiar ninguém. Então, porque era para eu, né, trazer essa... Então, assim, o único caminho é o amor, não existe outro, né?
se com amor você não consegue, imagine com ódio, com raiva, então, com julgamento. Então, é muito forte, porque quando a gente se propõe a fazer, tipo, eu fiz várias palestras, umas a gente divulga, outras a gente opta por não divulgar, porque são os espaços mais reservados, e que as pessoas ainda, cara, vem tanta coisa, né? As pessoas se permitem, sabe? É muito lindo os movimentos que a gente vê de cura. Então, meu propósito é esse. Quanto menos pessoas carregar a dor interna, para mim, é o dever de missão cumprida, sabe? Então, eu estou ampliando essas palestras, porque futuramente eu quero fazer oficinas, né? Com mais horas, com mais tempo, quero olhar mais para a área da criança e do adolescente, para a área do direito, que devido à minha bagagem como assistente social, por eu ter trabalhado à frente, né, na gestão de abusos, violências, eu sei que, como a constelação, quanto pode ter contribuição na vida dessas pessoas, né? Então, com muito respeito, a gente vai mostrando as possibilidades e as pessoas vão se permitindo, né? Assim como eu me permiti, eu tenho certeza que várias pessoas no seu momento também vão se permitindo olhar, né? E as constelações, elas levam um tempo, né, Teri, para a gente cair, para assimilar, né? Se a gente olhar nós duas, quantas vezes, assim, poxa, mas não pode ser assim, não pode ser que é isso, né? Então, que a gente entra em conflito, mas a partir do conflito a gente cura, a partir do olhar, a partir das frases, né? Então, nessas palestras também tem um acolhimento, também tem as frases de cura, né, Teri, para que as pessoas só possam sair de lá muito mais do que motivadas, mas conectadas, né? Eu acho que esse é o grande diferencial do teu trabalho, né? Eu tenho muita coisa para falar e para contar, e não dá para contar tudo, eu fico aqui pensando qual que eu vou contar, porque... Qual que eu vou contar primeiro, né? Mas eu tive muito conflito familiar, eu e a falecida minha mãe, a gente não viveu como mãe e filha, e não deu tempo de eu resgatar isso em vida com ela. Então, devido a isso, eu também tive problema com a Sara. Eu e a Sara não podia se ver. Era uma coisa muito difícil, mas por quê? Eu não conseguia fazer para ela aquilo que a minha mãe não fez para mim. Então, quando eu comecei essa busca do conhecimento, e que eu estava no serviço social, onde eu cheguei em casa e disse, meu Deus, como que eu vou fazer para resolver o problema dos usuários se eu não resolver aqui dentro de casa, o meu com a minha filha, que ela tem tantos anos, eu preciso mostrar para ela o caminho da vida, né? Como viver, como se sustentar sozinha, se a mãe e o pai não estiver mais aqui presente, quem vai olhar para ela, né? Como eu criei um filho assim, eu tinha que mostrar para ela também esse caminho. E aí, então, foi lindo, porque eu e ela nos resgatamos, né? Ela tá aí, ela pode falar, eu e ela nos resgatamos. E a Sara, profissionalmente, ela prosperou também, porque ela não conseguia ir para a vida, porque eu, não sei se era eu que não deixava, enfim. As dinâmicas, né, da família, né? Quando a gente fez o resgate sistêmico, eu e ela, de se olhar nos olhos, de se falar eu te amo, de se perceber como mãe e filha, a minha vida fluiu, eu consegui resolver o meu problema com a minha mãe, mesmo ela não estando mais aqui, né? Eu consigo hoje compreender que ela foi a mãe certa para mim, que ela me deu o suficiente, que aquele beijo que eu não ganhei dela, os meus filhos ganharam trilhões antes dela partir, que eles eram muito pequenos, mas não lembro. Então, que ela deixou o melhor, né? Ela deixou o melhor que ela podia deixar, porque ela me deixou tanta coisa linda, Ju, que eu não conseguia enxergar. Que essas relações com as pessoas, com o mundo, porque a minha conexão com as pessoas, eu gosto de construir relações, eu não gosto de atender as pessoas e que elas vão embora e eu nunca mais as veja. Eu construo o relacionamento. E isso é muito lindo, porque era isso que a minha mãe fazia, eu não aceitava isso nela. E eu só prosperei quando eu aceitei. Eu só consegui olhar por dinheiro e prosperar financeiramente quando eu olhei para minha mãe. Então, a constelação, ela traz esse alinhamento para o aqui e agora, deixando o passado no passado com respeito e vivendo aqui, no aqui e agora com alegria e olhando para todas as possibilidades que tem à frente, mas com respeito à tua história, né? Então, hoje foi um processo, uma caminhada linda que estamos aí levando para outras pessoas. Que legal, com muito respeito.
E eu me orgulho muito, assim, de ver a tua evolução, mas principalmente hoje de ver a contribuição que você é com as constelações, com o reiki, e de ver você, assim, não, sem perder a tua essência, sabe? Assim, trazendo a tua essência, porque quando a gente fala de propósito, é bem isso, a gente está falando de trazer a essência. Tere, eu Isso. não consegui ler todos os comentários, mas deixa eu ler alguns Sério? aqui. A Suzy fala, ótima profissional. A Gabriela fala que você é linda. A Eliette estava aqui, um monte de gente torcendo, falando um monte de coisa linda, que eu não consegui ler Legal, todos. obrigada, A gratidão. Marielle fala, você é uma guerreira, Tere, eu te amo. A Eliette fala, que história linda, eu te admiro demais. A Gabriela fala, te Obrigada, amo, você obrigada. me inspira. Né? E deixa eu... Ai, meu Deus, é muita coisa aqui. Deixa eu ir lendo alguns. A Salete Capelete está aqui também, contribuindo com a gente, se alegrando. A Charlie, ela fala, amiga, você é um ser de luz, agradeço imensamente por nossa amizade, Obrigada, parabéns pela Charline. história de superação. E eu acho que É, a Eliane fala que vai assistir depois, mas que a tua história é muito linda. Querida Tere, a Ivete fala, você é maravilhosa, você me inspira, gratidão. A Edneia fala, que linda Tere a sua história, estamos juntas. Nossa, história de superação e de sucesso. A Tati, a sua mentora de voz e sua amiga que você falou dela na live, está aqui, né? Lindas, que orgulho obrigada, de você. Tati. Nossa, linda, meninas, palavras lindas. A Geoviane maravilhosas. A Geo que fez o curso com a gente de constelação, sua Sim. colega. A Sara, te amo, mãe. É muita coisa linda. Por Obrigada, isso que eu só filha, li também amo alguns, você. tá? Então, peço desculpa para quem eu não li, mas depois a gente olha todos. Dizer, Tere, que eu me alegro muito em ter você como minha mentorada, em fazer parte desse processo. A gente sempre identificou que a superação e o poder que você tem de apoiar as pessoas a se superar, levar isso através de palestras, através de workshops, através de oficinas e também através de atendimentos individuais. Então, o Espaço Terra está aí, gente. Chamem a Tere no inbox. Se você quiser constelar, se você quiser um lugar de uma pessoa que vai trabalhar vocês sem julgamento, porque eu acho que o nosso grande aprendizado aqui e é isso que a Tere traz, assim, né, Tere, se você conseguiu, eles conseguem também, né? É porque assim, ó, Ju, quando a gente começa essa caminhada, que ela não termina mais, tá? A busca pelo autoconhecimento, ela só vai, tá, gente? Então é lindo. Vai, né? É lindo, é cada vez mais. Não sei explicar, tem que fazer, né? Tem que vivenciar, né, Ju? Tem que vivenciar. Olha aqui, ó, essa frase eu vou ter que ler para a gente fechar e eu vou pedir, Tere, que hoje você feche. Tá. Ela é psico alguma coisa aqui, a Carol, né? Sogra certa para mim. É a minha nora, A sua psicóloga. nora. Ah, que legal. Gente, então eu antes de pedir para eu vou pedir para a Tere fechar hoje, vou fazer um pouco diferente, né? Eu vou pedir para a Tere escolher uma mensagem para passar, mas antes da Tere fechar, eu quero dizer, Tere, muito obrigada. Depois você fecha, a gente já vai desligando, mas e fiquem para o fechamento. Então, se você quer ser uma águia, se você quer ser um mentorado de carreira, se você quer impulsionar a sua carreira, nós estamos com as inscrições abertas da turma 5 do Impulsione Sua Carreira. Maiores informações, acesse o site www.julianadonascimento.com.br. Você se inscreve, você pode ser meu mentorado e eu vou te acompanhar no teu projeto. E eu acompanho mesmo, né, Tere? Eu tô junto, né? E como? Uhum. Então, assim, eu tô junto. Mesmo sendo mentoria em grupo, você vai ter a minha supervisão, o meu acompanhamento, eu vou estar com vocês. Além de todos os bônus, além da aula gravada e da turma, né? Porque o que a turma traz, a união da turma, isso é outra coisa. Isso é um presente divino, assim, que vem, que são essas conexões e essas experiências. Então, se você quiser, ainda dá tempo. Daqui a pouco tem outra live comigo. Hoje o dia tá assim, ó, um atrás do outro, que legal. Tere, fecha para nós. Tá, Ju, antes de eu fazer uma fala final aqui, eu quero te agradecer, dizer que eu sinto muito pela minha emoção, mas você é culpa dessa emoção. Eu me alegro com essa emoção. Você faz parte dessa emoção, tá? Muita gratidão mesmo a você. Gratidão. Obrigada por nunca ter me julgado, por ter me acolhido. E agora eu vou falar duas coisas para as pessoas que estão aí, né? Busque o autoconhecimento. Você que ouviu a minha história, que talvez esteja passando por algo parecido, não tenha medo, busque um profissional. Vale a pena.
Não desista dos teus sonhos, porque eu sempre quis estar onde eu estou hoje. Eu não sabia como. Lá na vila, sempre doméstica, eu não sabia como. Mas eu sempre soube aonde que eu queria chegar um dia. E foi isso que me trouxe a estar aqui. Nunca desistiu dos meus sonhos, porque a gente precisa sonhar. Eu só não sabia qual era o meu propósito ainda, que eu vim descobrir, fechando ele agora, né? Sempre sabia que era servir as pessoas, mas não sabia que de forma. Não era mais de graça, era recebendo para isso. Né? Era uma profissão, com amor. E eu quero fechar com uma frase de Beth Hellinger, que tem várias dele que toca muito fundo na gente, né, Ju? Mas Verdade. se eu pudesse, eu ia dizer, Ju, deixa eu ler todas. Mas eu quero ler essa aqui, tá? O perfeito não nos atrai. Ele descansa em si mesmo, longe da vida normal. Só pode amar o que está imperfeito. Então, o nosso dia a dia é cheio de coisas imperfeitas. E as pessoas querem o perfeito. Elas não querem conviver, é mais fácil julgar do que você olhar com amor para essa pessoa. E é o que eu tenho feito desde que eu descobri as constelações sistêmicas familiares. É olhar sem julgamento, é aceitar o outro do jeito que ele é. Porque quem tem que mudar sou eu, não é as pessoas que convivem ao meu redor. Se você tem esse problema de julgar o outro, de achar que é o pai que tem que mudar a mãe, que é o sogro, que é a cunhada, por favor, olhe para você com respeito. Olhe para você com respeito e busque o teu autoconhecimento. E aceite a vida como ela é. Gratidão pela oportunidade, gratidão. Gratidão, mãe, gratidão, pai, obrigada pela vida. Gratidão. Gratidão ao Espaço Iode, gratidão, Ju. Gratidão a todos vocês que estão aí me ouvindo. Se eu pudesse dar um abraço em cada um de vocês agora. Mas sinto-se abraçado. Com muito amor, muita energia boa. Um beijo para vocês. Até a próxima. Gratidão. Sem palavras, gratidão. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada por estar com a gente. Fiquem com Deus. Obrigada, Tere.